E o João Fonseca, o nosso campeão, voltou, pessoal. Ele está em Buenos Aires, já treinou para o torneio onde defende o título do ano passado. A gente vai comentar um pouquinho sobre esse retorno do João, sobre o treinamento que ele fez, com quem que ele treinou, e também comentaremos aqui sobre a evolução do ranking do João. Ele subiu uma posição nessa atualização e também comentaremos os desafios do João Fonseca em Buenos Aires, já que ele busca defender esse título aí, o ATP 250, tentando bicampeonato. Pessoal, vocês estão aqui no canal Forehand Brasil, canal do torcedor de tênis. Eu sou o Joaquim Júnior e bora lá para mais um vídeo. Aqui é Brasil, vamos! E aqui então, pessoal, a chegada do João Fonseca em Buenos Aires, postagem nas redes sociais do torneio, então dele chegando aí, foi uma postagem desse domingo. João Fonseca então já está em Buenos Aires para começar aí a defesa do título que ele teve em 2025. Então, inclusive a página aí, a rede social dando um destaque, colocaram em espanhol ali o retorno do campeão, né? O campeão voltou, eles colocaram. Então, muito legal aí o João Fonseca recebendo esse destaque. E além disso, o João Fonseca e a equipe técnica dele não perderam tempo, chegaram em Buenos Aires, já realizaram um treinamento no complexo do torneio já nesse domingo, tá? Eles treinaram por volta ali das 18 horas, horário local, mesmo horário aqui no Brasil, e a gente pode ver imagens do João, então, treinando no complexo. Não é uma das quadras principais, é uma quadra ali paralela de treinamento. O Gui Teixeira observando, o João fazendo treinamento de troca de bolas de controle, né? Ele ali movimentando mais o forehand e o backhand. Podemos ver, então, o João ali fazendo troca, um treinamento de fundo de quadra de controle. Ele treinou, pessoal, com um jogador ali que é o Federico Coria, jogador local da Argentina. E é muito legal, né, pessoal? O João Fonseca, inclusive, jogou com ele ano passado em Buenos Aires, venceu na campanha do título e agora ele realizando esse treinamento. Então, o João Fonseca e o Gui Teixeira, a equipe técnica, não perderam tempo, chegaram em Buenos Aires, já foram para a quadra, já encontraram um bom jogador para realizar o treinamento e foram para o bate-bola. Então, isso é um treinamento realmente aí de controle, eu acho que é muito válido o João pegar o tempo da quadra. E é muito legal, né, pessoal? O João já chegar aí para a quadra, fazer o reconhecimento do local, pegar ali novamente, ver como é que é as condições, né? Cada lugar tem sua particularidade, então acho que isso é muito bacana o João fazer esse reconhecimento aí, e ele vai ficando cada vez mais confortável conforme a semana for passando, né? Esperamos aí com vitória na estreia dele. E ele treinou então, pessoal, só passando aqui para vocês, com Federico Coria, jogador da Argentina, número 312 do ranking nesse momento, já foi 49 do mundo em 2023, então fizeram esse treino, esse bate-bola aí, se ajudando, né? Ambos se ajudando para pegar o ritmo, pegar as condições locais, para chegar bem para o torneio, tá? Então, só trazendo aqui as informações, um jogador muito experiente já, 33 anos de idade, então os dois que realizaram esse treinamento aqui em Buenos Aires. Antes de continuar, pessoal, só deixa aquele ace no like para fortalecer o nosso trabalho, hype o nosso conteúdo, ativa o sininho e se inscreva. Nossa meta de inscritos aí, a gente precisa chegar, aumentar a nossa meta de inscritos, então ajuda a gente a crescer, isso faz toda a diferença para nós, não custa nada, o botão tá aqui embaixo, você ajuda demais o canal. Clique em se inscrever se você puder, dá aquele ace no like, winner na descrição do canal, isso ajuda demais. Se quiser apoiar também, nossa chave Pix está no primeiro comentário fixado e também na descrição do vídeo. Pessoal, então, o João está esperando o adversário do confronto entre Facundo Dias da Costa e também, né, o Facundo Dias da Costa, 301 do ranking, já foi 47, um título de ATP, 25 anos de idade, jogador da Argentina. Lembrando que o João é uma máquina de derrotar argentinos lá em Buenos Aires, né? Então, só fazendo esse parênteses aqui, lembrando do ano passado. E o ganhador, né, que a gente tem também, sairá então entre o Acosta e o Tabilo. Então, um desses dois jogadores será o adversário do João. Assim que sair, né, o adversário, a gente vai fazer vídeo, vai fazer live. Então acompanhe o canal aí, ative o sininho que a gente vai trazendo essas informações, atualizadas aqui para vocês. Tabilo, ranking 73, já foi 19 do mundo, 3 títulos ATP, 28 anos de idade. Um jogador bem mais perigoso aí que o Acosta, principalmente para uma rodada inicial. E aí, falando de ranking, pessoal, quero até dizer para vocês aqui que o ranking completo a gente vai soltar lá no canal Grão Willy, tá? Link na descrição no primeiro comentário fixado. Nesse vídeo aqui eu vou falar só do ranking do João Fonseca, porque o foco aqui nesse vídeo é mais o João Fonseca. Vídeo do ranking geral dos brasileiros lá no canal Grão Willy. Então, nessa atualização do ranking, pessoal, o João Fonseca, ele estava na posição 34, ele tinha caído 2 posições,
E nessa atualização do ranking ele vai subir uma posição, tá? Nessa segunda-feira, então, atualizou o ranking e o João Fonseca ele vai para a posição 33, tá? 33. Teve uma queda aqui de pontuação do Shapovalov, que caiu aqui, então, 15 posições, e aí o João Fonseca passou ele, então, porque o Shapovalov não defendeu os pontos do ano passado, deduziu dos pontos do Shapovalov aqui 490 pontos. Que refere-se então ao título de Dallas que o Shapovalov ganhou ano passado. E esse torneio de Dallas aqui, só para fazer um contexto, né, da queda do Shapovalov, vai começar no dia 9, tá? Então por isso aí o Chapo tá caindo porque expirou os pontos desse torneio uma semana antes. Então, pessoal, o João Fonseca aqui em Buenos Aires, um dos desafios dele é defender a pontuação, defender o título. 250 pontos ele defende. Se ele defender, ele vai permanecer com a mesma pontuação, 1.440 pontos. Então é muito importante o João tentar avançar o quanto mais for possível nesse torneio para conseguir ou minimizar uma perda de pontos ou defender a pontuação, que seria o melhor dos cenários, né? 1.440 pontos, ele ficaria com essa pontuação se ele fosse bicampeão do torneio. Se o João cair cedo, cair logo na estreia, vai ser deduzido então esses pontos dele em sua totalidade, ele cairia para 1.190, iria ali por volta da posição 38, 39 do ranking, tá? Então seria uma queda um pouco mais acentuada em pontuação e algumas posições em ranking. Então esse é um dos desafios do João. Além disso, né, o João tem o desafio também de voltar a jogar em uma questão ali de ser competitivo, em questão de ritmo. Ele sofreu muito com questões físicas, então acho que o grande desafio dele é entrar bem em quadra. Ele falou que não está sentindo nada da lesão, então esse é um ponto muito positivo. E o próximo desafio é pegar o ritmo, né? Entrar no ritmo do torneio, fazer sua primeira vitória, a segunda vitória e se preparando aí para a sequência da temporada. Vejo que seria um excelente resultado vencer 2 jogos, chegar até uma semifinal. Se ganhar, melhor ainda, mas a gente tem que ir com cautela nesse momento, visto que o João está voltando e vai precisar do ritmo aí para poder jogar Buenos Aires, e eu penso que o foco dele é pegar esse ritmo para jogar o Rio Open, que é o torneio maior aí dessas 2 semanas, né? E pode fazer toda a diferença para o João Fonseca e com certeza é o grande objetivo dele vencer o Rio Open. Pessoal, esse era o nosso vídeo então. Quando sair o adversário do João, a gente vai fazer vídeo, vai fazer live, então siga o canal e vamos trazer todas as informações aqui para vocês, vamos torcer para o João tá bem e jogo a jogo a gente vai acompanhando aí e torcendo demais para o nosso João Fonseca. Finalmente o João novamente em quadra, eu estava com abstinência e finalmente chegou a semana do João Fonseca voltar a jogar. Pessoal, muito obrigado que vocês tenham assistido, confiram no canal Grão-Ilha o vídeo do ranking dos brasileiros, link aí no primeiro comentário fixado. Valeu, galera. Até mais. Fui.